Todos que acompanham o Correio do Povo pela internet. Está começando mais um AgroCP, programa de entrevistas da editoria de Rural do Correio do Povo. Eu sou o Danton Júnior, editor assistente, e hoje o AgroCP vai abordar as mudanças climáticas e o seu impacto na agricultura. Nós sabemos que a questão do clima está na ordem do dia dos líderes globais. Teremos em novembro a COP26, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, em que os líderes dos países irão discutir aí formas de minimizar esse impacto. E para falar sobre o impacto das mudanças climáticas na agricultura, nós convidamos hoje o pesquisador Evandro Silva, da Exalc, Escola Superior de Agricultura, Luiz de Queiroz, da USP. O Evandro é engenheiro agrônomo e doutorando em engenharia de sistemas agrícolas. E também é um dos autores de um estudo recentemente publicado no European Journal of Agronomy, que buscou avaliar o impacto das mudanças climáticas no campo, mais especificamente no cultivo da soja. O objetivo desse estudo foi mensurar, através de modelos matemáticos, a resposta da cultura a diversas estratégias de manejo, traçando aí cenários para a produção da soja entre os anos de 2040 e 2069. Portanto, Evandro, muito boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite, e eu começo te perguntando como foi feito esse estudo, né, e quais são as principais conclusões. Boa tarde, Danton, muito obrigado pelo convite. Então, esse estudo ele foi conduzido em algumas etapas. Nós tivemos uma etapa experimental, então nós instalamos 9 experimentos em algumas regiões do país para que nós pudéssemos calibrar os modelos agrícolas. Os modelos agrícolas, quando eles estão calibrados, eles nos permitem simulações do crescimento e desenvolvimento da cultura em um determinado ambiente agrícola. Então, foi isso que nós fizemos. Então, utilizamos esses experimentos para fazer as calibrações dos modelos. Essa daí foi foram as etapas iniciais do trabalho. Depois disso, nós selecionamos os 20 principais GCMs disponíveis, né, que são modelos de circulação global. Então, eles são desenvolvidos por vários institutos internacionais que tratam, né, dessa parte de circulação atmosférica. Então, esses institutos, eles projetam cenários de mudanças climáticas. Então, a partir esses cenários, eles foram acoplados nesses modelos de mudanças de cultura, né, que já estavam calibrados aqui para as condições brasileiras de produção de soja. E, junto a isso, nós também colocamos o que nós chamamos de RCP. RCPs são concentrações futuras de CO2, mas aí já é um cenário mais econômico, né? Então, nós utilizamos o RCP 4.5 e o 8.5, que prevê concentrações diferentes de CO2 na atmosfera. Então, tudo isso foi acoplado. Nós aí tivemos várias simulações, foram ao todo mais de 120 milhões de simulações, que nós simulamos para toda a região produtora de soja do país, e nós utilizamos uma série de datas de semeadura também. Então, nós pegamos todas as datas de semeadura que são recomendadas pelo mapa, introduzimos um gatilho hídrico, né? Foi assim que nós chamamos, que seria um algoritmo que ele só inicia a simulação, ou seja, a semeadura, né, virtual, se podemos dizer assim, da soja no modelo, se os 3 dias consecutivos tiver um acumulado de chuva superior a 20 milímetros. Então, nós tentamos tirar essa parte, porque se nós simulássemos desde o primeiro dia de zoneamento até o último, muitas dessas datas, às vezes, não tem condições de plantio e o
e o produtor certamente não semearia em condições de 10 dias de seca, por exemplo. Então, nós procuramos deixar o mais próximo do real que nós conseguimos. Então, essa daí foi uma estratégia de simulação que foram esses gatilhos hídricos, né? Então essa que foi a parte metodológica do estudo. Certo. E quais foram as principais conclusões, então, Evandro? Aí, Danton, nós geramos, né, vários cenários. Então, eu vou aqui abordar o cenário médio, né, que nós também podemos chamar do mais provável, que seria de incremento na produtividade da soja em todo o país, apesar do incremento de temperatura e redução do volume de chuvas na maior parte do país. E nós concluímos que a elevação do CO2 ela pode ter um efeito benéfico no sentido de otimizar a planta em termos de uso da água. Então, uma vez que tem mais CO2 na atmosfera, a planta ela consegue economizar água através da redução da condutância estomática. Então, essa redução da condutância estomática, em outras palavras, seria um movimento de abertura e fechamento de estômatos, e toda vez que a planta abre e fecha estômatos, então ela abre, né, para absorver o CO2 da atmosfera e libera vapor d'água. Então, uma vez que isso é diminuído, ela passa a liberar menos vapor de água, então ela se torna uma planta mais eficiente no termo de uso da água, e esse daí seria o efeito benéfico do CO2, que nesse estudo que nós conduzimos, ele seria meio que um atenuador do incremento de temperatura. Ou seja, um efeito positivo da elevação da concentração de CO2 na atmosfera. Um efeito positivo para a planta. Né? Isso, efeito positivo para a planta. Tá. E o efeito negativo, qual seria? O efeito negativo que nós observamos é o seguinte, você vai ter um aumento de temperatura, você vai ter uma redução em termos geral de água, então esse daí seria um fator mais limitante, embora, né, nós conseguimos identificar que o CO2 ele vai conseguir atenuar bem esses efeitos. No entanto, nós identificamos que em toda a região do país, nós teremos, em média, um aumento no risco de produção. Algumas regiões, como o Rio Grande do Sul, nós não identificamos um aumento no risco de produção, mas no Brasil como um todo, sim, principalmente na região do Centro-Oeste. O que seria esse aumento de risco de produção? Em outras palavras, quebra de safra. Então, você passa a ter uma maior produtividade, mas um maior risco de quebra de safra, ou seja, anos que você vai ter uma produtividade inferior a 2 toneladas, por exemplo, em diversas regiões do país, principalmente na região centro-oeste. Certo. E com relação ao ciclo da soja, né? Ele vai passar por alguma mudança em termos de duração do período, né? Ele vai ficar maior, vai ficar menor? E qual seria o impacto que ele vai sofrer em função do clima? Então, nós chegamos a identificar uma diminuição no ciclo da cultura da soja, né, principalmente por conta do aumento de temperatura. Então, você tem uma elevação da temperatura, como a planta, né, ela tem os seus ciclos controlados, principalmente por acúmulo de graus dias, né? No caso da soja, também tem uma influência do fotoperíodo,
mas pensando só em termos de temperatura, ela tem o ciclo encurtado porque haverá um incremento de temperatura. Então, a soja vai se tornar mais produtiva em um cenário médio, ao mesmo tempo, ela vai ter um ciclo reduzido. Mas assim, então, esse daí seria o cenário médio. Nós também temos um cenário pessimista em que o incremento de CO2 ele não seria capaz de atenuar os efeitos do aumento de temperatura e diminuição do volume de chuvas, né? Então, nós trabalhamos aí nesse cenário médio como mais provável, porque nós pegamos esses 20 GCMs e hoje a ciência não tem como saber qual desses 20 GCM seria o mais provável, né? Então, por isso que nós trabalhamos aí no cenário de média. Mas, no caso, né, nós também apresentamos o cenário mais pessimista e também o mais otimista no trabalho, né? Mas esse cenário médio, né, de redução do ciclo, dá para dizer que isso significa também, pode significar uma menor utilização de insumos? Nós não chegamos a avaliar isso, né? Porque nós tentamos isolar apenas o fator meteorológico, mas acredito que não, que isso não indicaria uma redução nos insumos, não. E nós estamos falando de quantos dias, em média, de redução de ciclo? Nós estamos falando em torno aí de uns 10 dias de redução de ciclo, mais ou menos. Tá. Com relação ao incremento produtivo, né, que foi calculado aí com base nesse efeito positivo da elevação de CO2, de quanto que pode chegar a ser esse efeito positivo? Chegaste a calcular isso? Sim, sim. Nesse cenário médio, o incremento seria de 1 a 30%, dependendo da região do país. Tá. Com relação à região sul, por exemplo, Rio Grande do Sul, que é um grande produtor de soja, o que dá para dizer com relação tanto ao risco de quebra quanto ao aumento de produtividade? Ao risco de quebra no Rio Grande do Sul para o cenário médio, nós identificamos uma redução no risco, uma redução aí em termos de 5% no risco de quebra. E também identificamos aí um incremento médio aí variando de 10% a 26%. E, Evandro, claro que a soja é a cultura mais importante, né? Tem um papel importante na questão da segurança alimentar e também na geração de divisas, né, por meio das exportações. Agora, fica um alerta também para outras culturas que, inclusive, são mais sensíveis ao estresse hídrico, como o milho, por exemplo, que sofreu com as últimas estiagens no Brasil. Fica um alerta nesse sentido também? Sim, fica. Nós chegamos a conduzir outro estudo, né, com a cultura do milho, e esse estudo apontou que, apesar do incremento de CO2, nós teremos diminuição, né, na produtividade do milho aqui no Brasil, né? Esse artigo ele aborda só a soja, né, mas, se eu não me engano, em 2018 esse foi publicado, que, então, apesar, né, do efeito benéfico assim, de CO2 em termos de redução da conduta sintomática, o milho realmente ele apresenta uma sensibilidade muito maior e haveria perda de produtividade. Ou seja, aquilo que se aplica à soja pode não se aplicar a outras culturas importantes. Sim, com certeza. Uhum. Nós tivemos, nos últimos anos, alguns episódios de estiagem no Centro-Oeste, aqui na região Sul também, no Rio Grande do Sul, inclusive, um episódio bem traumático na safra 19 e 20.
Isso, na tua avaliação, já é um reflexo, já é um sinal dessas mudanças climáticas, né? E esse impacto no campo? Danton, pode ser que seja, mas assim, para ter assim assim, para eu poder te afirmar com maior segurança se é ou se não é, nós precisaríamos avaliar pelo menos 30 anos, né? Porque essas ocorrências de estiagem mesmo, de inundações, elas são fenômenos que ocorrem independente de ter ou não uma mudança climática, mas as mudanças climáticas passariam a atenuar e intensificar mais esses efeitos extremos, então torná-los mais frequentes. Então, precisaríamos aí, quando nós falamos de clima, nós falamos de pelo menos um período de 30 anos. Então, precisaria ser feita uma análise aí de 30 anos e assegurar que isso é de fato um efeito das mudanças climáticas, né? Mas talvez seja um pouco cedo para dizer. Certo. E esse período que foi objeto do teu estudo aí, 2040 a 2069, basicamente nós estamos falando de temperaturas mais altas, né? Redução do volume hídrico e maior concentração de CO2, é isso? Isso mesmo. Tá. Agora, eu queria conversar sobre assim, possíveis saídas, né? Eu não sei se tu chegou a pesquisar isso, mas existem alternativas, existem práticas que podem ser adotadas, soluções, enfim, para minimizar esse risco de quebra, por exemplo? Então, Danton, todas as práticas conservativas de solo, elas podem agir nesse sentido de diminuir esse risco. Mas, assim, por exemplo, mesmo que você tenha um bom perfil de solo, né? Então, você tenha raízes desenvolvidas a maiores profundidades de solo, e você tenha cobertura de solo, então você tenha práticas conservativas de solo, isso ajuda, mas assim, às vezes não é suficiente. Então, por exemplo, se você tem uma cultura que passa por um período de seca, de estresse hídrico, por um período prolongado em uma fase decisiva, todo esse manejo não vai ser suficiente, você vai ter quebra de produtividade mesmo assim. Então, uma saída seria práticas conservativas de solo com irrigação. Então, quando você tem um sistema de irrigação e tem essas práticas conservativas, você vai passar a demandar menos de água. Então, você vai ter um sistema de irrigação que demanda menos água, ou seja, você também consegue aí, agregar redução de insumo, né? No caso, insumo água e energia, no seu sistema produtivo, mas seria mais ou menos nessa direção. E também desenvolvimento de cultivares de soja mais resilientes aí a período de estiagem. Certo. E na tua avaliação, nós temos tempo ainda para adotar essas práticas e reduzir esse risco lá na frente? Acredito que sim, Danton, mas essas pesquisas elas precisam ser de fato direcionadas a esse fim, né, principalmente relacionadas ao melhoramento genético, porque também nós temos aí que nos últimos 20 anos, boa parte do aumento de produção de grãos, de cereais, tanto de soja como das outras culturas, 85% desse aumento se deveu à expansão de área. Então, nós estamos aí meio que travados no aumento de produtividade e precisamos aí enxergar alguma forma de conseguir fazer esse incremento. Então, pode ser via melhoramento genético, agregado a práticas conservativas de solo, agregadas a sistema de irrigação. É claro que nem todo
nem todos os locais que produzem soja, eles vão ser aptos à irrigação, então essas questões, todo esse mapeamento precisa ser investigado. Mas sim, acredito que temos tempo e que temos caminhado aí para isso, sim. Muito bem, então nós vamos chegando ao fim do nosso AgroCP, que hoje debateu a questão das mudanças climáticas e o impacto na cultura da soja. Evandro, muito obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado pela entrevista. E nós voltamos no próximo AgroCP. Muito obrigado pela audiência de todos. Obrigado, Antônio. Obrigado pela oportunidade.